Olá, seja bem-vindo ao canal Universo da História. E hoje, como vocês estão vendo, o universo da história vai ser o universo da música. Pois é, hoje eu tô aqui com meu parceiro, com o Rodrigo, Fala, e a gente vai falar um pouquinho sobre o blues, sobre as histórias, sobre as origens do blues, né? E, bom, pra gente começar, a gente precisa se localizar no espaço e no tempo, né? Hoje nós estamos no delta do rio Mississippi, no extremo sul dos Estados Unidos. Pois é, muita gente acredita que o blues tenha nascido no estado do Mississippi, mas aí acontece uma confusão, porque provavelmente o gênero se originou nas plantações de algodão, nas plantações de tabaco, no estado da Louisiana, no delta onde o rio Mississippi encontra o Golfo do México. Bom, e a gente precisa lembrar que essa população afro-americana escravizada, eles eram totalmente proibidos de terem acesso a instrumentos musicais. Então, em alguns momentos, escondidos de seus senhores, eles buscavam dar uma rítmica para o seu trabalho com as ferramentas, né? Isso ficou conhecido pelas work songs, né? Muitas vezes embalado por gemidos, por frases livres, sempre carregado de uma atmosfera triste, de um lamento, sempre carregada com melancolia, né? Porque transparecia toda a vivência triste que eles tinham, né? A gente precisa lembrar que os Estados Unidos nessa época era baseado numa mão de obra escrava, portanto, essa população sofria bastante. Bom, e a gente também não pode esquecer que é nessa segunda metade do século XIX que os Estados Unidos vai ser bastante, digamos assim, movimentado, né, pela Guerra da Secessão, a Guerra Civil Norte-Americana. E para falar de um modo mais generalizado, nós tínhamos os estados do Norte, os estados da União, que prezavam por uma economia mais industrializada, pelo término da escravidão, né, pela mão de obra paga, enquanto nós tínhamos os estados do Sul, que prezavam por uma economia mais agrária e pela continuidade da escravidão. Por fim, os estados da União acabam saindo vencedores, né? Em 1863, o presidente Abraham Lincoln declarou o término da escravidão, né? Então, gradativamente, o país vai se moldando nas estruturas do país pensado pelos estados da União. E também não dá para passar despercebido que a escravidão nos Estados Unidos acabou de um jeito um pouco parecido aqui no Brasil. Ou seja, esses escravos ganhavam a sua liberdade, mas não era bem uma liberdade, né? Porque a ampla maioria ganhava sem ter acesso a terras, a ampla maioria analfabeta, né? Sem quaisquer qualificação profissional fora do que eles já faziam nas lavouras. Então, boa parte dessa população, depois do término da escravidão, vai acabar vendendo a sua mão de obra para aqueles que anteriormente eram seus senhores, né? Agora a diferença é que eles vão trabalhar por moradia, pela alimentação, né? Então não é bem uma liberdade. E com isso, gradativamente, essa população afro-americana escravizada vai tendo acesso aos instrumentos musicais, né? Inclusive, algumas fontes dizem que os primeiros negros a terem acesso ao violão teriam sido deficientes visuais. Por isso que, embora seja no violão, no instrumento harmônico, a música, em suas origens, ela vai se dar de uma maneira bastante percussiva. Take my hand, God, Lord, lead me on to the line. I'm tired, I'm weak, I'm on. To the storm.
E desde o princípio, o blues ficou caracterizado por ser uma manifestação cultural que expressava todo o estado de espírito dessa população que em outrora teria sido escravizada. E assim, se a gente sabe que todo sentimento ia para a música, ele não ia para a música de um modo geral, ele ia para a música também no instrumento, né? É ou não é, Rodrigo? Com certeza, cara. O feeling é transmitido, né, da pessoa para o instrumento e qual som vai sair. A gente costuma dizer que o feeling é a alma, né? Então é o que a gente tem no nosso interior, é o que a gente transparece aqui no nosso instrumento. Como o Baura falou muito corretamente que no começo, algumas dessas pessoas poderiam ser deficientes visuais e até por isso o som seja um pouco mais percussivo e também até um pouco dissonante, que é aquele som que deixa a gente um pouco tenso, sabe? Acontece que no blues, os escravos eles não tinham acesso à música igual as demais pessoas, né? Então, a gente vai ter uma harmonia, né, uma sonoridade bem diferente. A gente não vai ter aquele som que deixa a gente relaxado. A gente vai ter um som que ele contrai e deixa a gente tenso, porque ele é construído sobre uma harmonia maior, que é aquele som que vai deixar você, de certa forma, descansando, só que ele vai ter um aspecto bem interessante, que é uma notinha que a gente vai chamar na música de sétima menor, que vai dar um tom tenso para isso. A gente vai utilizar também uma escala muito conhecida, acho que mesmo que você não tenha nunca tocado, você vai ter ouvido falar da escala pentatônica, e ela ficou muito conhecida no blues como pentablues, pelo fato da gente adicionar uma nota também que vai trazer uma sonoridade tensa, que vai ser a chamada Blue Note. Essa nota ela vai dar pra gente, assim como a harmonia, uma tensão, e vai transparecer a tristeza ou até mesmo a raiva. Então, o som do blues, ele vai ser um som que ele não vai te dar, digamos assim, um descanso sonoro, mas ele vai estar, parece que o tempo todo martelando, e ele vai deixar você tenso a música inteira. It was a dream I had on my mind. It was a dream I had on my mind. When I woke up this morning, oh, that dream was hard to find. I dreamed I was in heaven, sitting up on the throne. Had a pretty little angel laying back in my arms, just a dream. A dream I had on my mind. When I woke up this morning, that dream was hard to find. I dreamed I hit the numbers, the racehorses too. I had so much money, didn't even know what to do, just a dream. É isso mesmo, gente. Como ele falou, o blues surge de um modo marginalizado, a gente pode dizer, né? Ao mesmo tempo em que surge o blues no estado da Louisiana, é também nesse estado que vai surgir o jazz, na cidade de New Orleans. Porém, o jazz vai ser muito melhor aceito, por mais que também tenha a presença de uma raiz da música africana. O jazz, por que ele é melhor aceito? Porque ele vai ter também a influência da música erudita europeia. Exatamente. Então, ele vai ter muito mais espaço do que o blues, que num primeiro momento e nas suas primeiras décadas vai permanecer bastante marginalizado. E bom, isso não é nenhum segredo, porque a gente sabe que nesse momento a sociedade norte-americana era profundamente segregada. O negro tinha muito pouco espaço na sociedade. Portanto, até que o blues consiga se inserir de fato no mainstream da música, vai demorar um tempinho. O próprio termo blues, ele ganhou um significado de tristeza, né? De um lamento, né? Sempre quando se falava em blues, se remetia a melancolia, tristeza, né? Exatamente. Partindo da vivência desse povo. Exatamente, é a questão mesmo, como a gente fala, né, de feeling e alma, é o que a gente vai transparecer para o instrumento. Então nós vamos ter, a gente pode comparar vários estilos musicais, e em cada gênero você vai ver o que cada um desses gêneros está transmitindo. O blues, ele vai transmitir isso, como era um povo escravizado, ele vai transmitir essa tensão, essa raiva, essa tristeza. E conforme o tempo vai passando,
o estilo vai se consolidando, né? E quem se consolida junto com o estilo é a indústria fonográfica. Então, com o tempo, esses artistas do blues, eles vão passar a gravar essas músicas e pouco a pouco o estilo vai se expandindo, né, pelo território. Mas ainda fica uma coisa bem regional, marcante no sul dos Estados Unidos. Ainda vai demorar um tempinho, né, para ele se expandir pelo território todo. Porque, assim, é na década de 20 que vão surgir grandes artistas do blues, os primeiros grandes artistas, né? E, bom, a gente falou agora há pouco aqui sobre o espaço limitado que o negro tinha na sociedade. Então, vocês imaginem mulheres negras, né? E eu gosto muito de falar disso porque os primeiros artistas a ficarem conhecidos com o blues foram mulheres que conseguiram emplacar grandes sucessos na década de 20. Entre elas a gente pode citar Bessie Smith, Big Mama Thornton, Bertha Ship Hill, né? E entre outras que marcaram a década de 20. E é nessa mesma década de 20 que os Estados Unidos surfou numa onda muito boa economicamente, né? American Way of Life, né? Foi um momento muito bom da economia estadunidense. E assim, todo esse momento bom foi um dos motivos da quebra da Bolsa de Nova York no ano de 1929, né? Um outro motivo que gerou a crise foi os excedentes agrícolas também, né? Então, a gente pode saber que o país estava produzindo mais do que ele conseguia vender e mais do que ele podia armazenar. Então, isso afetou profundamente as lavouras, né, do sul, ali do delta, do estado do Mississippi e dos demais estados do sul. E com isso, o que vai acontecer? Boa parte dessa população pós-escravizada, que se concentrava ainda no sul, nas lavouras do sul dos Estados Unidos, eles vão se ver obrigados a migrar, sair do sul e partir para o norte em busca de empregos nas grandes indústrias que surgiram, né, durante essas décadas de 10, 20. E o blues, ele vai ganhar um espaço muito grande na cidade de Chicago, né, no estado de Illinois, onde posteriormente a cidade ficou até conhecida como a cidade do blues, onde vão surgir grandes artistas como Muddy Waters, Willie Dixon. Mas assim, é na década de 30 mesmo que vão surgir grandes artistas, principalmente uma lenda. E quando eu digo lenda, é porque é lenda mesmo. Pois é, você já deve imaginar de quem eu tô falando. Sim, é do Robert Johnson. Esse artista que tem toda uma lenda macabra que circunda a história dele, né? Dizem que o Robert Johnson, jovem ainda, já influenciado por outros artistas de blues, como Willie Brown, Bull Carter, né? Ele gostaria de se tornar um grande bluesman, mas ele não queria ser simplesmente um grande bluesman, ele queria ser o melhor de todos. Para isso, ele se dirigiu até uma encruzilhada entre as ruas US 61 com a 49 na cidade de Clarkdale, no Mississippi, onde ele levou um violão e uma garrafa de uísque. Então, em um dado momento, o demônio aparece para ele e o demônio afina o violão dele um tom abaixo, ou meio tom abaixo, não lembro. E os dois selam o pacto, cada um tomando um trago de uísque. E a partir de então, o Robert poderia tocar qualquer música que ele quisesse, contanto que 10 anos depois, o Tinhoso, o Sete Peles, o Pata de Bode, lá, né, voltaria para buscar a alma dele. Robert Johnson, stand by. Rolling.
Então, a partir daí, o que acontece? O Robert gravou 29 músicas, né? E o que dá muito pano pra manga para essas lendas são que, em boa parte dessas letras, existe toda uma atmosfera, toda uma conotação ocultista, né? Em letras como Hellhound on My Trail, Me in the Devil Blues, Crossroad Blues, são letras que estão bem carregadas com mensagens, né? Que dão a entender que ele realmente tinha alguma ligação E a galera aproveita, com esse né? universo. Aproveita porque já tem a lenda e as letras ainda também são Tem essa letras que têm conotação. uma conotação, então... A lenda ganha vida, né? Exatamente. E dizem assim, que quando ele tava para morrer, já passados 10 anos, ele vinha tendo paranoias de que em sonhos cães do inferno estariam perseguindo ele. Ele tava sempre com essa paranoia. E dizem que quando ele tava para morrer, a dor era tanta que ele uivava feito um cachorro mesmo, né? Então tudo isso ficou muito marcado, né, na história do blues. Sim. A gente precisa lembrar que, na verdade, isso tudo é uma grande lenda urbana, né? Não existe nenhum embasamento que dê para ser levado em conta sobre essas lendas. O que as autoridades na época diziam, e que a gente sabe pelas biografias do Robert, é que ele era um cara muito mulherengo. Dizem que ele teria se envolvido com a esposa de um dono de bar, de uma casa noturna onde ele tocava, e esse dono de bar... Vocês podem imaginar que não ficou nada feliz, né? Foi lá e tacou veneno de rato no uísque dele. E aí, deu pra ele tomar. Aí disse que um amigo dele viu e falou, não, cara, tá louco? Nunca se toma de uma garrafa de uísque aberta. E ele olhou pro cara e falou, nunca tire uma garrafa de mim. E mandou ver no uísque. E, por consequência disso, ele teria falecido. Mas... no atestado de óbito dele não existe nada que diga a respeito sobre envenenamento, o que dá mais pano para manga para essas lendas. Mas também a gente precisa lembrar que, de repente, as autópsias na época talvez não estivessem evoluídas a ponto de detectar envenenamento. Isso eu não sei dizer, a saúde não é a minha área. Mas, enfim, toda a lenda do Robert Johnson ficou muito marcada, né? E até hoje ele é reverenciado como sendo o pai do blues, né? O rei do blues. Inclusive, teria sido ele que inaugurou o Clube dos 27. O Clube dos 27 são artistas que morreram de maneira curiosa, né? De uma maneira ou nem não tão curiosa assim, né? E entre eles a gente pode citar a Janis Joplin, o Jimi Hendrix, o Jim Morrison, o Kurt Cobain, a Amy Winehouse mais recentemente. Enfim, o Robert foi uma grande lenda pro blues e... A influência que ele deixou para o que viria depois, na década de 40, foi bastante significativa.
E posteriormente, a morte do Robert Johnson é que vai entrar a década de 40, época em que o mundo sofreu toda uma instabilidade, todo um momento de tensão causado pela Segunda Guerra Mundial. E é nesse momento também que vai surgir as big bands de blues, né? O blues deixa de ser algo acústico e passa a ser elétrico, né? Vão ser inseridos os instrumentos de sopro, Isso, metaleira, guitarra, contrabaixo, percussão, piano, né? E é a partir desse momento que vão surgir as batidas que mais tarde influenciariam o surgimento de outros estilos, né? Como, por exemplo, o boogie-woogie, o hillbilly, o rock propriamente dito. O rock é puramente influenciado pelo blues, né? E nessa época, o blues já tinha alcançado um espaço muito expressivo no estado do Texas e no estado da Califórnia. É lá que vão surgir grandes artistas que vão produzir um blues de uma maneira diferente do habitual. Por exemplo, o Stevie Ray Vaughan, A né? gente até tem uma mistura um pouco do country, né? Com o Exatamente, blues nessa época. Nessas áreas, assim. Então é um blues um pouquinho diferente também, né? Sim, e a gente precisa lembrar que nessa época a indústria fonográfica já tá bombando, né? E então o que vai acontecer? Os discos gravados de blues vão atravessar o Atlântico e vão parar lá nos subúrbios ingleses, onde os brancos vão ficar simplesmente apaixonados pelo blues. Tipo a gente aqui, sabe? Exatamente. E muitos artistas vão ficar muito impactados com essa sonoridade que vem dos Estados Unidos, né? Talvez você conheça algumas bandas, como os Rolling Stones, os Beatles, né? Mais tarde o Led Zeppelin. São bandas que foram profundamente influenciadas pelo blues. Então a gente precisa lembrar que o blues sempre foi marcado por essa presença que ele traz, né? Por todo esse contexto histórico que vem junto com a música. Então, todo esse movimento dentro da música vai encorajar muito a população a lutar pelos seus direitos, né? A população que em outrora era escravizada, a partir dessas manifestações artísticas, eles vão gradativamente, embalados por essa manifestação, querer lutar pelos seus direitos. E não coincidentemente, é nas décadas de 50, nas décadas de 60 que vão surgir com o movimento negro a lutas pelos direitos civis, né, dessa população. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, deem like, se inscrevam, aperte o sininho e tudo isso que vocês já conhecem, tá bom? É isso aí. Um abraço, Valeu, até mais. rapaziada. Tchau.